Então, hoje tem um povo mais animado por ser os da segunda-feira. Os públicos mudam muito pelos dias da semana e pelos horários. Eh, tem os mais da segunda, os mais da terça, da quarta, quinta, da sexta, os dos sábados, do domingo, os da manhã, os da tarde, os da noite, e vamos trocando bastante. Ceissa, que ótimo te ver novamente. Valentim, Ceissa. O Valentim tem que fazer um exercício de Agora sim. andar nas ruas em Natal. Estou aprendendo ainda, estou aprendendo. Resgate de quê? Das ruas, eu não aprendi, cheguei atrasado. Ah, é? Por causa do trânsito. É. Tá horrível. Horrível. É que a Ceissa mora bem perto de um shopping central aqui. Tem várias, inclusive tem um Instituto Federal do Latim. E assim, eu já vi em vários horários. Nesse eu não tinha vindo ainda. Então, todas as vezes que eu vim, tá engarrafado aqui. É. Mas enfim, estamos aí. Tá Tá ótimo. tudo bem com você? Que ótimo, Ceissa. Tá Vocês tudo vão ficar ouvindo aqui do ladinho, aqui também o Paulo aqui. Fico feliz que Deixar tá ser tudo bem. centralizado aí para vocês curtirem ela. mais difícil aí tá para a turma que está mais ao sul, né, no Rio Grande do Sul, que está todo sem energia, enchente continua gravíssimo, né? Mas para nós aqui, o Paraná agora tá, quem está no Paraná está mais tranquilo. Nós estamos em alguns aqui do Paraná, outros de São Paulo, e daí vai a turma aí do Nordeste. Nós, normalmente, nós temos feito aqui a Ivone, que é da coordenação também, o Léo não está, mas está a Paula. Nós temos feito uma vez por mês com dos educadores que a gente chama dos educadores referência, né? Então, nesse transição desse mês, foi o Edgar Morin. Daí, logo em seguidinho, no primeiro, é uma vez por mês que esse grupo aqui se reúne, e quando acontece na sequência, né, de um educador, a gente discute o impacto daquele educador na nossa vida de professores. O grupo Recomove, ele é, num linguajar bem usual das universidades, ela é formação continuada de professores. Então, nós discutimos a nossa formação continuada. Temos evitado já há alguns anos usar a formação continuada, porque ela representa aquele paradigma tradicional, né, de formatação continuada, e na base de palestras e outras coisas assim, né? E nós vamos muito mais pela reflexão e principalmente de aprendendo uns com os outros, onde que nós trabalhamos o interexperiencial, o intergeracional, na nossa constituição de educadores. Então, é esse grupo, é um grupo que já tem aí para o 4º ano, e nós já trouxemos também muita gente que é referência nesse campo para falar para nós como é que, né, nós nos constituímos educadores, professores, transformadores, né, numa educação transformadora, numa educação humanizadora, democrática. E talvez tenha algum, didaticamente, assim, poderia usar uma provocação que a Paula, que é uma das coordenadoras do grupo, que está com a câmera desligada porque ela está amamentando a filhota. A Paula, há 4 anos, nós já andava muito já com o grupo, né, da Anne, como Anne, e começamos essa discussão de formação continuada de professores.
E a Paula fez uma pergunta assim, acho que foi a primeira pergunta que ela me fez. Não sei se tem uma pergunta dela. A Paula faz centenas de perguntas. Então, Paula perguntar é do movimento mesmo que ela faz. Mas eu acho que a primeira pergunta que ela me fez, eu estava num grupo de formação, né? Ela fez: o que que nós podemos fazer com os professores que não querem mudar? Que são professores que ficam estáticos em relação ao fazer deles desde do início da carreira até o final. Então, você encontra um professor que está prestes a encerrar a caminhada, ele está igual ao que ele começou, mesma forma, o mesmo jeito, a mesma crença, a mesma não sei o quê. Então, essa pergunta nos movimentou bastante e hoje ela cabe aqui, né? Porque nós discutindo Edgar Morin, que está sempre em movimento, o tempo inteiro em movimento, né? E sempre buscando novos caminhos, né? Sempre buscando é hora de nós mudarmos de via, né? Tá, mas é hora de nós mudarmos de via, ele é em Ceiça. Ele diz desde a primeira semana dele, né? Há 80 anos atrás que já era hora de mudar de vida, e ele E tá sempre foi difícil. mudando, sempre foi mudando, não parou nunca. Parou Então, não. é um prazer muito grande ter você aqui, que nos propiciou um sábado de reflexão muito boa, né, de uma pessoa que estudou muito, né, e continua estudando lado a lado com tantos educadores que trabalham aí nesse campo da complexidade, em especial o Edgar Morin. Nós não sabíamos se você ia vir ou não, nós íamos discutir igual, ia ficar gravado, aí o Valentim, o Paulo iam passar para você. Mas você estando presente, dá um desafio maior para nós, assim, né? Onde que cada um de nós, talvez como forma de nós participarmos, cada um de nós poderia falar um pouquinho se apresentando um pouquinho e dizer como que é o Edgar Morin na minha vida. Não tem problema que ele esteja apenas, que ele tenha surgido agora, né? Mas como é que eu, como educador, como é que é o Paulo, o Edgar Morin na minha vida? Como é que ele chegou? É mais ou menos a pergunta que eu fiz para a Ceissa lá no dia, dizendo: Ceissa, como é que esse cabra chegou na tua vida? E como é que você se tornou uma pessoa altamente estudiosa desse campo da complexidade? Você respondeu lá. O que vocês acham de nós fazer assim? Pode ser que algum de nós diga assim: ele chegou para mim sábado com a Ceissa. E Sim. outro pode ser que tenha muita coisa. Pode ser assim. Depois a Ceissa faz um comentário do que ela achou do nosso movimento aqui. Podemos fazer assim? Tem Acho algum, uma boa ideia. tem algum candidato que pode se candidatar? E dizer assim, o nosso movimento, ele trabalha muito com os materiais. Eu agora vi o material gravado da roda de conversa contigo e me assustei, porque no dia a gente fica com o público assim, depois ele vai virando aquele material, vai andando, e olhei lá agora, minutos atrás, estava com 463 acessos na live apresentada. Então, veja que o material ele fica rodando, né? E também com o embalo desse pessoal que fica fazendo estudos de tese, mestrado, doutorado, usando esses materiais, multiplica ainda mais, potencializa muito mais e fica lá no arquivo para quem quiser acessar. E nós mesmos podemos acessar dizendo como é que eu pensava 3 anos atrás, né, sobre a minha constituição de docente e como é que eu penso hoje. Então, vamos fazer uma rodada dessa forma. Quem que se candidata aí?
todos experientes aqui, não venham lá com a calorada, né? Que você tem que ficar assim, ninguém quer pedir a palavra, fica um jeito meio estranho, assim. É, Depois pode pedir a palavra de novo, vai lembrando pelo que o outro fala e pede a palavra de novo. Nós temos 1h10 por aí de tempo para trabalhar isso. tá bom, Valentim, desculpe, Valdo, eu quero desejar boa noite para todo mundo, né? Quero manifestar minha tristeza com a situação do Rio Grande do Sul, né? Já ontem mesmo falei com um grande amigo de lá, que é um dos tradutores dos livros de Borrão, o Jurando. Juremi Machado, que era da PUC São Paulo, da PUC do Rio Grande do Sul, e ele disse que a situação é realmente muito delicada, muito grave, e eu quero desejar que tenhamos solidariedades que se expresse mais e mais, né, para resolver o problema lá do Rio Grande do Sul, né? E quero também mandar um abraço para a Susan, para Alexandre, que conheci da vez passada. Um abraço muito grande para você e para Paula agora, né? Quero dizer que li as coisas e Romão mandou um pronunciamento muito emocionante e um pouco exagerado, digamos, muito cheio de carinho, de amor e tal, mas que fez uma boa, digamos, coleta das coisas que eu tenho, onde eu me formei, o que é que eu faço e tal. Foi muito legal. Ele não estava, depois ele chegou, mas eu li o documento que Valentim me passou e li o seu texto. Quero agradecer pela deferência que você fez. É mais do que eu sou, eu já disse a você, eu só tenho 1,70 m. Eu tinha 1,74 m, mas agora devo ter 1,73 m. Então, tudo que disseram de mim, de elogio e tal, é muito, porque eu não tenho nem tamanho para absorver esses qualificativos. Quero dizer a todo mundo que está aqui hoje que é um prazer conhecê-los, lamentavelmente por uma live, por uma tela, que eu não me sinto à vontade, não gosto, mas que é a segunda que eu faço com vocês já, e certamente vocês estão me ajudando muito a eu perder essa resistência à live. Então, era assim que eu queria falar. Agradecer também a Paulo e a Valentim, que estão aqui presentes junto de mim, que são comandos da guarda para me dar uma força para falar para vocês. Bom, então passo a palavra de volta para vocês. O trabalhar na live, Ceissa, é para motivar, provocar e ter a certeza que nós vamos nos encontrar presencialmente contigo, ao menos em dezembro, que você já pôs lá na agenda, viu? Porque você não sabe que eles ficam te cuidando lá, ele de fininho, sem falar contigo, o Paulo, o Valentim, aí olha, veja se ela pôs na agenda que em dezembro ela tem que estar no Paraná. Então, eles estão Coloquei ainda não. eles ficam te fiscalizando ali. Então tá ótimo. Vamos lá então, Ivone. Estou falando, tem que desligar aqui, né? Boa Melhor. noite, pessoal. Boa noite, Ceissa. Primeiramente, dizer assim que um prazer enorme. Eu tive contato contigo realmente no sábado, ou seja, Ceissa entrou na minha vida no sábado, e o Edgar no Morin, ele entrou na minha vida. Eu acho que foi o Valdo que me apresentou. Aí eu acho que adquiri uns 3 livros e a gente começa a entender um pouco desse movimento aí de entender, né, a complexidade humana. Já vou dizendo que a Ceissa, ela me tocou bastante, principalmente na forma com que ela traz, assim, com esse carinho, mas também com uma força, uma potência
de uma potência de mulher, né? Do feminino, no gostar de dançar, no gostar do abraço, no gostar de ser. Simplesmente se coloca, né? Eu acho que você muitas vezes se coloca até sem reservas, você se coloca no que é. O Paulo também, ele te apresentou de uma forma que não teria como a gente não deixar de se apaixonar por ti, né? Por ti, pelo que você estuda, mas também por essa força e potência do significado e do lado feminino, né? Desses grandes intelectuais que muitas vezes a gente não vê. A gente vê mais os intelectuais assim mais apontando enquanto masculino. E você traz essa potência aí para a gente, isso é muito importante, eu só tenho a agradecer. E assim, a gente se coloca aqui no Recomove também como um processo de reflexão sobre o que você nos colocou no sábado, e daí eu corri lá para o Valentim, mas Valentim, onde que está o texto? Ele disse, eu postei lá no livro. Aí lá vai eu, dei uma olhada assim bem rápida, mas eu consegui meu livro todo, uma leitura bem dinâmica. É lógico que a gente não consegue captar a totalidade do que é passado no livro, e muito menos a totalidade do que você trouxe, porque é muito mais do que a gente consegue compreender em praticamente um momento de live, né? Gostaria de poder me sentar um dia contigo, seria um prazer enorme, né? Eu estar aí no Nordeste, sentar um pouco num cafezinho, isso que o Valentim faz de ir na tua casa e conhecer essa Ceissa, o outro lado dela, que não é só intelectual, mas é o ser humano completo, né? Que muito bem colocado ali nos sete saberes, ali nos sete, como é que a gente pode chamar, né? Potências que a gente tem que ter, né? Para a compreensão do conhecimento. O Edgar Morin, ele traz ali a potência do que é humano, porque ele não, parece que ele vai amarrando a um ponto de compreender a totalidade, né? Do humano, né? Essa identidade terrena, né? A condição do humano que ama, que pulsa, que é afetivo, que quer o abraço, né? É, que quer ser compreendido na sua totalidade. Quando ele se coloca numa pesquisa, ele também está lá, ele também se coloca inteiro, né? Esse afastar-se do que é científico para dizer não, o cientista não pode se colocar, muito pelo contrário, eu vejo essa percepção, né? Essa antropoética, né? A ética do humano que está presente também. E também compreender que fazemos parte, somos natureza, né? Somos natureza e natureza humana, como a natureza de um cachorro, que foi muito bem colocado ali quando a gente está falando de enchentes, como a natureza de um vírus, nós também estamos presentes na nossa natureza humana. E esse se colocar de forma a se reconhecer enquanto se faz necessário, né? E essa natureza humana, ela clama para estar no coletivo, ela clama para o abraço, ela não se completa enquanto o outro não está presente. Então, se colocar presente, se colocar disponível para o outro, eu acho que é uma das características mais lindas da natureza. E a gente precisa reaprender isso, né? Como que a gente vai reaprender a se colocar inteiro, sem máscara, sem poder estar tentando se fechar? E a gente vê, quando eu olho para o meu estudante de ensino médio, aí eu acho que a ponte, quando eles voltaram da pandemia, eles não tiveram coragem de se colocar. Muitos estão tirando a máscara agora, né? A gente fez uma atividade agora no sábado, de subir o morro, e eu estava falando com uma das nossas, que é a Nazaré. O que mais me dói hoje, que eu não consigo dar conta na educação, eu realmente não consigo dar, isso me dói profundamente, é a questão da ideação suicida hoje presente nos jovens, né?
isso me dói pra caramba, porque é uma coisa que eu não consigo trabalhar. Eu tento, eu me coloco, eu espero que eu tenha tocado alguns, mas isso é uma coisa que me dói, eu não dou conta, me deixa assim bem preocupada, né? Também eu não dou conta quando o jovem chega, ó, se eu não usar droga, talvez eu não estivesse mais aqui. Então, a questão das drogas também é uma outra coisa que está no humano, que está no estudante, que está no adolescente, e que a gente, enquanto humano, tem que dar conta. E assim, olhando, não consigo ainda dar conta, né? Então, quando a gente pensa nessa antropoética, como se colocar, quais os valores, o que nós precisamos fazer, hoje é uma das minhas grandes indagações, né? Como dar conta de tudo isso? Né? Além das outras pressões, a gente que está lá junto no dia a dia, porque é isso que me preocupa mais, né? Olhando hoje enquanto educadora, né? As outras questões do educar, do estar presente, a gente vai dando conta. Mas como fazer que esse humano que está à minha frente, que é minha responsabilidade, a gente ajude ele a tirar essas máscaras, essas cascas de dor que eles estão chegando. E a dor é sensível. A gente vê hoje o jovem muito sofrido. Eu digo que a fase mais sensível do humano não é o ser criança, é o ser adolescente. Porque enquanto criança, é por alegria. Eu acho que se faz parte né, de um algo a mais, de uma força divina a mais. Eu acho que essa criança é essa força divina que se faz presente aqui na Terra, né? Um sinal vivo de uma força potente, invisível. Eu acho que está na criança. A criança ela é potência, né? Tá ótimo. Acho que não sei se travou, se ela finalizou. Acho que Paula. O Edgar Morin chegou na minha... Está me escutando? Então, estamos te ouvindo, sim. Uma sensibilidade Morin chegou na minha vida ali mais ou menos em... além do... Oi? Eu acho, Ivone, você entrou, saiu a voz do ar, Oi? saiu, e como não voltava, eu pus a Paula para falar, tá? Qualquer coisa, te botamos de novo aí. Como é que você prefere? Cortou teu Deixa som, ela finalizar. mas é que ela está sem som. Quando ela voltar, eu faço a pergunta para ela, Paula. Pode ir indo. Vamos ver quanto tempo eu vou conseguir aqui. Eu estou aqui com um olho no peixe e outro no gato. Minha filha, ele está meio dormindo, me acordando. O Edgar Morin chegou na minha vida mais ou menos em 2012, né, quando eu conheci Maria Cândida Moraes. Né, tive a oportunidade e o grande prazer de ser orientanda dela, né, no doutorado. E com isso, mas mesmo antes de entrar no doutorado, né, fazendo parte do grupo de pesquisa dela, Ecologia dos Saberes, Transdisciplinaridades e Educação, Ecotrans, a gente já iniciamos estudos sobre Edgar Morin e tantos outros educadores que fazem parte da... São os educadores de referência, né? E com os estudos, né, do Edgar Morin, algo que me tocou muito sempre foi a reintrodução do sujeito no conhecimento, né? De como que o sujeito da ciência sempre foi, né, só cabeça,
E só o Paula, cognitivo. Oi? se você conseguir falar um pouquinho mais alto, o Paulo lá está pedindo. É, melhorou? Ou não? Se Deixa você falar mais perto assim, melhora. melhora, né? Certo. Eu vou falar mais perto. Então, o Edgar Morin chegou, me chama a atenção, principalmente em relação ao sujeito, a introdução do sujeito que conhece, né? E isso sempre me tocou muito, até mesmo pelo fato acho que minha menina não vai me deixar falar agora. Então, eu volto depois. Pode atender ela, sem problema. Tá, vamos para o próximo. A Ivone, você quer tentar complementar, Ivone? Oi, Evaldo, eu não sei em que momento eu caí, eu só percebi quando eu vi a Paula entrando já, eu não sei onde eu parei. E você parou ali, naquele momento, a tua imagem travou. Aham. Eu não sei em qual momento eu parei, eu falei de como Edgar Morin entrou na minha vida e eu estava falando do que eu não dou conta hoje enquanto essa identidade integral e complexa do humano. Chegaram a escutar, não? Sim. Tá, e eu acho que era mais o que eu tinha para falar, eu acho que era mais isso, né? De trazer essas questões, e assim, eu acho que a grande indagação que eu trago hoje, e que me pegou mais, é essa antropoética, né? Essa ética que nós devemos ter para trabalhar com esse outro que está, né, se coloca diante de nós, né? E que nós temos que olhar com tanto cuidado, com tanto respeito, né, a essa diversidade infinita que é o outro. Então, acho que era mais isso, né, que eu tinha para colocar. Beleza? Mas qualquer coisa eu vou completando aí, tá? Obrigada, gente. Paulo, do jeito que ela está falando agora, vocês conseguem ouvir o que a Ivone falou? Fica melhor? Vamos lá, o próximo candidato. Sim, o Paulo respondeu sim. O próximo, chamando candidatos assim, eles ficam mais felizes. Agora sim, agora eu escutei melhor, Paulo. Eu estava com dificuldade de entender, porque estava muito baixo. Mas agora eu escutei sim. Tá ótimo. Paula vai conseguir? Paula, tenta. Eu vou tentar, mas como eu estou amamentando aqui de novo, então eu vou Sem ficar sem vídeo mesmo. Vamos ver o que eu consigo. Então, não sei, eu vou repetir, né, algumas coisas que eu comentei anteriormente para ver se fica mais claro. Ó, sei se você está me escutando melhor agora? Tá. Certo, tá bom. O Edgar Morin chegou na minha vida em 2012, né, com a minha entrada no grupo da Maria Cândida, do grupo de pesquisa dela. Eu tive a oportunidade de ser orientanda dela no doutorado, e com isso, o Edgar Morin, Bessarab Nicolescu, Biratã Ambrosio, né, Isabel Petraglia e tantos outros educadores e educadoras também entraram na minha vida, né, por meio dos estudos, mas especificamente Edgar Morin me tocou muito na reintrodução do sujeito no conhecimento, né? De como a gente pode ser humano no processo de conhecimento. Já que a ciência, por muito tempo, entendia o humano totalmente fragmentado, só cabeça, né? Basicamente, só cognitivo, e emoção estava, a princípio, né? Se queria que a emoção estivesse fora, e todo o mais do humano, de toda a sua multidimensionalidade humana, tivesse fora também, que era fonte de erro, né? Então, essa reintrodução do sujeito, por meio, por exemplo, da história de vida, né,
de espaços de reflexão, de fala, não só simplesmente ser repositório de informações, né? E então, desde aí, o Edgar Morin me acompanha, e, e busco, né, que, que as questões que ele coloca em relação à educação, mais especificamente, estejam presentes na minha vida, né? Não só no meu fazer pedagógico, já que faz parte da minha vida ser professora, mas não só professora, né? Trazer para o meu dia a dia, ao ver, ao perceber o outro como legítimo outro, né? Trazendo aí um pouco também de Maturana aí para ela, de perceber que o humano é muito mais do que só, enfim, do que se mostra no momento de um encontro, né? Que tem toda uma vida dentro, por exemplo, dentro de sala de aula, nos espaços de aprendizagem, você tem toda uma vida que está ali, né? Na interação com outras vidas. E então eu estava aqui olhando quem está participando e vendo aqui a Gardênia, que é minha parceira de trabalho e de vida também, né, aqui na UES, em Limoeiro do Norte, e a gente tem trazido muito a formação humana, né? Claro que o Edgar Morin está aí como uma das referências, não só ele, e aos poucos, dentro das licenciaturas aqui, a gente tem sido chamada, convocada para trazer o humano de volta para dentro das licenciaturas aqui, né? Aqui é um campus de licenciaturas e trazer o olhar, trazer a sensibilidade, trazer o corpo para dentro dos espaços de aprendizagem. Então, nesse sentido, o Edgar Morin me convoca a isso também, né? Trazer a relação com a natureza, não só o humano desgarrado da natureza, né? Então, passo a palavra também. Obrigada, gente. Tá, obrigado. Obrigado. Agora é a Auricélia. Quem que estava aí com... Não, eles estão ouvindo. Agora eu podia falar um pouco. Eles estão falando. Eles estão ouvindo. Você está com o nome de Liz. Eu? Não, Eu, né? Ah, é eles Liz. estão te ouvindo. A Ceissa quer falar agora, Ceissa? Eu Você ia queria falar? aproveitar Pode agora falar, para. pode falar. Não, eu vou misturar um pouco. A fala da Ivone, no começo eu entendi pouco, porque estava muito baixo, e agora, depois que ela falou, eu entendi as inquietações e questionamentos dela em relação à nossa natureza mesmo, de ser convocado para mudar o mundo, né? Porque, na verdade, se nós somos educadores, nós temos essa missão, né? Não gosto da palavra missão, mas nessa hora faz muito sentido, de tentar rever um outro mundo, projetar outros comportamentos. E a Paula eu já conhecia de nome, de Isabel, de Maria Canta e tal, e entendi que você coloca como a Ivone também, eu acho que essas duas questões, as duas falas de vocês, elas se integram na coisa do âmago mesmo, do sujeito educador. O que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, né, do ponto de vista
do Edgar Morin, o que é que a gente deve e tal. Eu sou tentada a, a falar um pouco da referência a alguns livros de Edgar, que são livros muito pessoais. Desde o Diário da Califórnia, a Vidal e os Seus, que é a história da família, etc, etc, etc. Eu juntei alguns aqui, um pouco para talvez dar um toque mais geral assim, para o educador, que a gente precisa, me parece, se mostrar um pouco como uma forma de criar um espelho para que os nossos alunos possam também, além de matemática, de não sei o quê, de escrever, de ler, de pensar, de fazer pesquisa, ele possa pensar nele. Então, eu entendo muito a angústia da Ivone, muito nessa coisa. Então, eu fico pensando, por exemplo, em livros que Edgar escreveu paralelo com os Sete Saberes, um pouquinho antes e um pouquinho depois pelas traduções, como esse aqui, Ensinar a Viver, que tem um manifesto para mudar a educação. Então, isso me parece quase que uma palavra de ordem. O que é que nós, como educadores, precisamos compartilhar com os alunos por meio de qualquer conteúdo? Ensinar a viver, para que eles possam saber do prazer que é viver para a gente e espalhar o novo percurso de vida. Né? Esse outro aqui do Mohan também, eu, como Valdo me falou que vocês eram educadores, eu juntei assim, um pouquinho esse. Conhecimento, Ignorância e Mistério, né? É outro livro desses mais novos dele, que eu acho que faz muito sentido até para a gente usar mesmo com os alunos. Eu não sei em que grau de educação vocês todas atuam, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa na educação é ensinar a viver. E o que deve ser exigido do aluno, sobretudo como a reivindicação para nós que conhecemos a filosofia do Edgar Morin, é que eles queiram aprender a viver. Porque isso pode parecer muito vulgar, muito simples, mas não é. Não é. Quer dizer, toda a aprendizagem dos alunos nossos não se restringe às nossas falas, não se restringe ao nosso diálogo com eles, nem o que eles falam em sala de aula. Porque muitas das coisas têm a ver com conteúdos e tal. De qualquer jeito, é preciso que a gente imprima como um carimbo na educação essa ideia de que a educação ela precisa ensinar a viver. Ensinar a viver é o quê? Diante desse mundo que a gente está, da situação de cada aluno, etc. Esse livro aqui, esse outro de Edgar também, Lições de um Século de Vida, ele diz uma coisa que eu gosto muito no oferecimento do começo do livro. Ele diz assim, que fique bem claro, não dou lições a ninguém. Tento extrair lições de uma experiência centenária e secular de vida e desejo que elas sejam úteis a cada um. Não só a quem queira refletir sobre a própria vida, mas também a quem queira encontrar sua própria vida. Eu gosto muito dessa ideia de Morin, porque desse livro aqui, que certamente vocês todos leram, o meu está aqui um verdadeiro nojo, tão riscado que não dá nem para
Nem para ler mais. Nem para ler mais não dá, né? Mas, no fundo, me parece que os 7 saberes da educação de Wuhan, a aposta que ele faz depois de tanto tempo da Califórnia, de ter escrito os 7 métodos. Agora, um parênteses, anteontem ele me mandou uma mensagem dizendo que acabou de sair o livro 7 do método, de um método, que ele chamou, eu coloquei aqui, não sei aonde mais, mas ele botou um nome bem provocativo, depois eu vejo para dizer a vocês, e ele queria meu endereço para mandar já uma primeira versão que está na livraria ainda francesa lá em Paris e tal. E o que eu vejo de Edgar, essa forma dele se expor tanto, e às vezes com coisas que eu não gostaria nem que ele falasse, como tem alguns livros dele, que ele fala de uma forma assim, muito como se estivesse conversando num barzinho. Às vezes já vi gente criticar não me lembro agora o nome do livro, onde ele diz, da forma assim, sincera, como se estivesse escrevendo um diário, que quando viu aquela mulher naquele restaurante de Paris, se lembrou que que estava a comer, que podia comer uma carne, uma coisa assim. Uma coisa que ele disse metaforicamente e que foi tomado pelo leitor como uma coisa mais obscena, digamos assim. Mas Edgar, ele não tem filtro. Não tem filtro, quem conhece ele mais de perto, né? Por exemplo, a Paula pode saber mais disso, certamente alguns de vocês se conheceram, ele não tem nenhum filtro, é uma pessoa extremamente aberta, né? Mas dizer isso do livro foi muito ruim, eu não me lembro qual é o livro dele que dá essa referência quando ele encontra essa mulher linda, maravilhosa, num restaurante de Paris, né? Bom, de qualquer forma, uma das coisas que eu falaria para vocês duas agora, né, com essa proposta de nós, como professores e como educadores, somos os maestros, penso eu, de imprintar desses adolescentes, dessas crianças, desses adultos, desses velhos, seja quem for, imprintar uma antropoética que significa, sobretudo, também falar de si. Não sei como é que vocês dão aula, não sei como é que vocês organizam esses princípios mais filosóficos da educação, mas era tão importante que cada um de nós pedisse aos alunos que, em vez de fazer aquela cruel monografia de final de curso da graduação, né, fizesse um pouco como já os mestrandos e doutorandos, que escrevem um pouco de si. E eu tenho a impressão que, do ponto de vista de Edgar Morin, isso precisava ser mais cru, mais alargado, né? Quando Morin escreve isso aqui, como todo mundo já conhece, Meus Demônios, ele vai falar do que foi o ser barrano, do que é ser pós-barrano e tal, e ele vai falar dos imprints mesmo, das marcas, que ele fala dos métodos. Quando ele está falando dos métodos, imprint paradigmático, que impede, que destrói a visão tal. E hoje, me parece que o celular, parece que estou fazendo agora propaganda contra o celular, mas não me sai da cabeça, o celular é uma coisa tão presente na vida das crianças, das escolas, já que pede que na hora que as crianças cheguem, botem seu celular, os adultos ninguém pode pedir, porque vai tomar como uma ordem horrível. Mas é lamentável que as pessoas
fiquem com tanta olhar para celular. Às vezes está numa praça, eu digo muito, pode passar uma pessoa nua na frente. O adolescente não vê, porque ele está no celular. Então, me parece que uma educação assim, capaz de remover hoje esses imprints mais fortes da cultura nossa, né, precisava ser levado com mais afinco. Ou seja, justamente no mundo onde se está dando mais vazão à liberdade sexual, está fazendo menos seleção e camisa de força para quem é homossexual e para quem não é e tal, isso está mais liberado. Esse mundo precisa, sobretudo também, do ponto de vista da complexidade, fazer com que as pessoas possam falar de si. As pessoas, os alunos, eles mal falam de si. Os professores, em geral, têm um conteúdo a dar, têm um compromisso a fazer aquele programa até o final do coisa. E às vezes eu digo isso, porque isso acontece certamente com vocês, acontece comigo às vezes. Quando eu pego meus orientandos, eu não dou mais aula, só oriento, mas eu pego meus orientandos. Então, eu quero saber da vida deles. Eu quero saber deles, para poder. Eles pensam certamente que eu estou querendo saber de fuxico, de fofoca. Não! É que a ver como é esse aluno, a saber como ele viveu, quais são as forças que o movem, você pode ir cercando uma bibliografia, cercando algumas coisas do projeto dele, que faça valer a pena trabalhar comigo. Então, me parece que o Edgar Morin ele consegue ser humano desse jeito. Vocês conhecem certamente todos esse livro aqui, Meus Filósofos. Quando esse livro saiu, eu cheguei a receber várias críticas. Assim, olha, o Morin fala de Buda, o Morin fala, porque entre os demônios dele, né, ele fala Proust, psicanálise e tal, depois vem von Neumann, von Popper, Russell, o surrealismo, Beethoven e tal, e ele sai falando de grandes autores, mas fala também de Buda, Jesus, Montaigne, Descartes, Pascal, etc, etc. Isso gera, por exemplo, se cada um dos nossos alunos pudesse escrever um pouco, né, se a gente tivesse força para nas monografias dos cursos de graduação e também de pós-graduação tivesse um requisito para que as pessoas falassem de si, eu sei que não vai fazer uma psicanálise do conhecimento objetivo, não é isso, não é por aí, né? Mas me parece que um aluno que entra na escola e não consegue recompor a sua vida em função do contato com os colegas, em função do contato com as matérias, em função do contato com os professores, eles entram e saem e não adianta nada. E aí está aí, todo mundo cheio de problemas. Por exemplo, esse livro aqui dentro de Camorran é um pouco grande demais, Meu Caminho, né, que foi uma entrevista que ele deu a Dejane, né, e outros tantos livros dele, Diário da Califórnia, Minha Edifício, Minha Paris, ele tem uma série das minhas, né? Minha Paris, Minha Edifício, e por aí vai. Tem muito esses minhas. Né? Tem Meus Demônios, Minha Paris, Minha Esquerda, Meus Filósofos, Meu Caminho e outros meus. Quer dizer, insistir em mostrar isso, em dizer que o pensador, porque Edgar Morin, malgrado algumas
desafetos dele, mas é um pensador hoje planetário e reconhecido por todo mundo, né? Então, um homem que tem coragem de abrir sua vida, ele não abriu a vida para fazer uma cartaz, não. Esses livros não são livros cartáticos. Eu penso que esses livros são uma forma de dizer para a gente: fala também você, conta também você, quem são os seus demônios? Ou seja, aquelas forças principais das quais você não quer fugir, não pode fugir, né? Se você fala isso, por exemplo, para adolescente, né, eles conversam entre si. E eu não sei até que ponto essa educação ela não deveria abrir um, uma parte de estudos onde o aluno pudesse escrever, falar de si, né? Nós, que somos professores, sabemos que, às vezes, depois de anos que damos aula a um aluno, é que sabemos bem a classe social a que ele pertence, as dificuldades financeiras que ele tem, porque nada é visível na sala de aula. Nem nós somos visíveis. Nem nós. E isso eu faço muita questão de frisar aqui hoje, porque entre os livros que tem ali, um monte de livros de Edgar Morin, ele não abriu mão, hora nenhuma, na sua escritura, na sua formação, de escrever se abrindo para todos nós. Isso não é um deleite. Morin não é nenhum narciso, ele não é narcisista. Eu conheço pouco ele e tal. Ele não é um cara narcisista. Isso ele faz com um propósito de abrir talvez a cabeça da gente e tal, e a gente poder falar e levar a educação a que se fale de si, as monografias que se faz, as teses de mestrado e dissertações de mestrado, tese de doutorado e livros, poucas vezes a gente sabe qual é a vida do autor. A gente tem sempre duas vidas. Morin só tem uma. Mesmo que ele não possa dizer com todas as palavras algumas coisas que ele gostaria de dizer, por delicadeza, para não ferir um colega, isso ele faz muito, né? Às vezes até dá problema, mas, enfim, embora ele não possa abrir a vida dele toda, mas isso é uma característica dele. Eu falei, mostrei apenas esses livros, na minha biblioteca ali tem muitos livros dele que são autobiográficos. Mas não são autobiográficos para fazer a história de si, não. O tempo inteiro ele está retomando os métodos e tal. E nos próprios métodos, ele se expõe também, no livro da metodologia, do método e tal, ele se abre. Coisa que a gente não faz. Coisa que a educação não incita que a gente faça. Eu falo demais. Eu vou agora ficar calada para escutar um pouco de vocês, Walter. Não, é ótimo te ouvir, Ceissa. Fica à vontade. Nossa, é um privilégio. Elis, Oi, boa noite. Meu como nome é Elis, como ela já falou que, ó, estou te provocando para falar um pouquinho de nós. Então, cada um vai se apresentando um pouquinho para ela. Senão diz que o Edgar Morin entrou na vida, mas não sabe, nós não sabemos quem que é a pessoa, ao menos a Ceissa não nos conhece bem. Pronto, meu nome aí está Elis, mas esse é o computador da minha filha, que se chama Elis. Meu nome é Gardênia, sou amiga e colega de trabalho de Paula, e foi ela quem me apresentou Edgar Morin. Como nós moramos em Fortaleza e trabalhamos em Limoeiro do Norte, na estrada nós sempre conversamos, compartilhamos nossas vidas, viu, Cessa? Além do nosso trabalho, né? E Paula percebeu que muito do que eu pensava, do que eu falava, já estava nas leituras dela, e nós fomos nos identificando, né, Paula?
foi assim um encontro muito alegre, muito muito produtivo. E é assim que eu vejo, sabe, pessoal, e Ceissa, o Edgar Morin, ele estimula muito o pensamento, estimula a alegria, ele me estimula a liberdade de pensar. Quando eu vejo, leio, quando a gente estuda o que ele fala, eu digo, nossa, se o Edgar Morin, que o Edgar Morin se libera assim para falar, eu também quero falar, né? E nós, eu e Paula, descobrimos isso em um grupo de estudos, que nós chamamos Grupo de Estudos Transdisciplinares, que não tem coisa mais libertadora do que dar a voz às pessoas e dar o ouvido, né, o nosso ouvido, a nossa escuta às pessoas. Então, com toda a leitura, porque alguns textos do Edgar, eles não são simples, né, mas nós nos debruçamos nas leituras com os nossos estudantes e tem dado muita alegria. Uma alegria que significa estudar juntas, produzir juntas, compartilhar a vida, nossas vidas. É isso, Edgar Morin, para mim, tem sido assim. Agradeço muito a Paula por ter me apresentado. Tá ótimo. Gardênia, você falou de Paula, Paula de Fortaleza, Ceará. que Sim, é a Paula Scherrer, que acabou Paula, de falar. exatamente, que é companheira de Patrícia. Isso, Patrícia fez o pós-doutorado dela comigo. E sim, Paula sim. estava tudo pronto para vir, pediu licença, deram a licença. Quando chegou na hora de vir, a pandemia chegou e ela não veio. Ai, que alegria! É. Que eu Devo vi, confessar que também te procurei para o pós-doutorado, mas foi, aí a vida saiu assim, dando umas voltas e eu estou por aqui ainda, mas mas quem deixa a sabe, vida né? rodar, deixa a vida rodar. Tá A bom. vida Grande ela sai prazer andando falar. por aí, amarra onde Mas faça um mutirão para pegar essa mulher aqui, viu, gente? Eu estou Carlos, incentivando o pessoal a vir de ônibus fazer pós-doutorado. Já disse, vamos montar uma república aí. tá vendo? Carla, Oi, boa noite a todos. Desculpa se eu tossi um pouquinho, mas eu tô saindo de uma gripinha. E meu nome é Carla, sou de São José dos Pinhais, Paraná. É um prazer conhecê-la e falar aqui com todos, em especial com Ceissa. E Edgar Morin entrou na minha vida há muito tempo, em 98, na minha primeira pós-graduação em interdisciplinaridade, com um grupo maravilhoso da Federal que fazia o projeto Faculdade Vai à Escola e vieram aqui para São José. E nós tínhamos o prazer de estar com os professores desde manhã até a tarde. Então, a hora do almoço era um momento incrível, porque era um momento que nós tínhamos que levar os professores para almoçar e ali acontecia interações e aprendizados e trocas incríveis que hoje eu sinto que é o que a gente vive no ANE 4. Eu sou aluna, estudante ANE 4. E aí, lá em 98, a minha intenção, o meu TCC foi era interdisciplinaridade, mas era sobre a inteligência emocional. Era sobre as questões da emoção e esse contraponto entre razão e emoção, aonde você ouvia nos momentos de formação, assim, como professora, eu ouvia assim, porque a razão, a emoção, você bate o pezinho no tapete da tua sala e deixa lá se você está com algum problema. E aí você entra na sala e tem que tocar a razão. E eu não concordava com aquilo, assim, era internamente algo que eu não concordava. E também não concordava com essa fragmentação das áreas no ensino fundamental. Por conta disso, eu caminhei da música para a educação infantil. E nas poucas tentativas que eu tentei entrar no ensino fundamental, foi muito frustrante, porque sempre a fragmentação era muito forte. E aí, depois dessa interdisciplinaridade, veio
boom, né, um movimento incrível na educação que vinha e dizia assim, olha, professor, para tudo, né? Teu aluno, tua criança, ela é emoção, né? E ela pode aprender por aí, é o melhor caminho. E aí, mais um pouquinho para frente, e eu sempre tive uma pulga na cadeira, e sempre ia buscar, eu fui ouvir Celso Antunes, quando ele era, né, nessa época de 90 ainda, um nome, e trouxe, ele e Ivani Fazenda trouxeram questões também sobre as múltiplas inteligências, e dizer assim, para tudo, professor, não é só emoção, tem outros caminhos, outras metodologias, e aí eu caminhava pela educação infantil. Eu caminhei pela educação infantil, sempre foi minha bandeira, mas houve um tempo onde eu também me dediquei por 11 anos na educação especial da educação infantil. E aí eu fui me afastando, né, de Edgar Morin, assim, e com o tempo, a partir de 2009, né, os pareceres da educação infantil, começa novamente, né, o Morin começa a aparecer, mas muito mais forte depois da pandemia. Olha o tempo que se leva, né? E aí eu também, na pandemia, voltei para a educação infantil regular. E na educação infantil regular, com a BNCC de 2017, eu vou atrás de Alfredo Royelos, que é uma referência de Barcelona, mas é uma referência para a educação infantil, porque ele traz Malaguzzi, ele traz Edgar Morin, e aí tem um livro, que é esse livro, A Complexidade e as Relações na Educação Infantil, que fez eu me reaproximar com Edgar Morin, que vem falando sobre a escuta, que fala de novo sobre a interdisciplinaridade, sobre a trans, sobre a multi, sobre a cultura da infância, e a partir de 2021 também eu volto para a Secretaria de Educação, na educação infantil. Então, nós fazemos um trabalho de aprofundamento com Paulo Fock, que foi, né, fez doutorado com Royelos, e aí que vem com Malaguzzi, que vem Edgar Morin, e hoje a gente vive assim um momento muito interessante de tirar as cadeiras de dentro da sala da educação infantil, porque eles não têm que estar e ficar parafusados nas cadeiras, mas a gente fala de uma criança muito mais potente, de uma criança ativa, de espaços variados dentro, não só de uma sala, mas no espaço como um todo da educação infantil. Então, hoje, eu tenho um bom momento com a educação infantil. E aí me aparece o ANE 4, e aí eu estou correndo atrás do tempo, e eu estou correndo atrás desse atraso, eu me sinto atrasada com as leituras de Edgar Morin, e quando o Valentim traz algumas questões nas nossas conversas, Valdo, né, e aí o Anne traz Edgar Morin como um nome-chave, eu falei, não, eu tenho que correr, daí tô lá, eu correndo atrás de um livro, de outro livro, e aí você mostra outros livros que eu também... Por que eu corro tanto? Porque a impressão que me dá é que ele escreve o que eu adoraria escrever. Eu adoraria escrever o que ele escreve. Então, assim, é fácil, né? E é complexo, é difícil. E a gente vive em contradições constantemente. E aí eu lanço uma pergunta, porque eu amei ouvir sua fala sobre a metamorfose. E no livro que foi disparado para a gente na semana passada, eu encontrei, quando você trata também das questões da metamorfose, quantas metamorfoses a gente passa, por quantas metamorfoses a gente, enquanto professor, pessoa, educação, a gente precisa passar, o quanto que a gente... Antes eu achava um absurdo, eu falei, nossa, mas eu estou mudando de novo. Nossa, mas isso está mexendo comigo, isso está me frustrando, isso está me... De novo. Nossa, mas já estou com 52 anos, já não estou numa idade de parar de querer o diferente.
como profissional, como pedagoga, como professora, como pessoa. E aí, Ceissa, é isso. Estou aqui, fiz correndo, porque eu achei que eu não ia dar conta. Eu vou encomendar o meu livro, mas está todo rabiscado também, né? E é isso. Fica aí o meu questionamento sobre essas metamorfoses que acontecem internamente, externamente, e de como tudo isso mexe com a gente na educação. Obrigado, Carla. Melhoras aí da cachumba, né? Correu tanto atrás dos livros que pegou até cachumba. Pá! Claudinha, lá de São Paulo. Vamos lá, Cláudia. Boa tarde, acho que já é boa noite. Eu não sei como estamos de tempo, mas eu poderia até mandar meu texto depois. Ceissa, é um prazer imenso te conhecer. Me sinto muito honrada de ter a oportunidade de estar aqui nessa sala e de poder falar com você. Valentim, um querido, uma pessoa que eu já convivia de longe há um tempo e hoje eu sou completamente apaixonada por esse indivíduo aí, cara que desse tamanho e puro coração, né? Muito bom. Não sou uma leitora de Morin, não era uma leitora de Morin, né? Eu venho da Letras, e a primeira vez que eu ouvi uma reprimenda, né, a uma fala minha muito corriqueira, que eu sempre dizia que eu não era da educação. E eu fiz magistério, né? Fiz magistério bem novinha, meu ensino médio foi magistério e dou aula desde sempre, né? Filha de professora e tal. E cheguei no setor litoral e conheci esse povo que só falava de Morin, e na Universidade Federal do Paraná, né, no setor litoral, e eu dizia, meu Deus, eu não sou da educação. Então era não sei o que era isso, uma rejeição, talvez, a conhecer outros teóricos, né? E o Valdo me disse, mas como que você não é da educação se você atua na educação? Então era uma trava mesmo, né? De por estar na linguística não se via como da educação, muito interessante. E fiz também pedagogia, além da letras tenho pedagogia, mas a identificação sempre foi com a área da letras, linguística, e a pós-graduação foi todo nesse sentido, né? E o Edgar Morin, no meu programa de pós-graduação, que é o da PUC São Paulo, né, Lael, não, pelo menos o meu pequeno grupo, que é bakhtiniano, né, não se fala em Edgar Morin, eu não ouvi, fui conhecer Morin mesmo com o Valdo. E assim, eu até vim aqui falar porque você me tocou quando você disse dessa escrita do falar de si, né? E como que eu cheguei em Edgar Morin? Já o conheci, né? Como eu disse, por ouvir falar e escutar bastante no setor litoral, mas na pandemia, a pandemia tocou as pessoas de várias maneiras e a mim não foi diferente. E eu entrei em contato com um livro que foi produzido na pós-graduação em educação da UFPR, né, em Curitiba, de um colega, de um grupo de pesquisa que eu participo, que é um grupo de pesquisa que é linguagem, educação e arte. Então, fala muito da questão da interligação dessas linguagens. E o livro, um grupo de professores se organizou e lançaram uma disciplina na pandemia, que era remota, onde os estudantes estavam, né, os estudantes de doutorado, como que eles estavam produzindo as suas teses naquele momento de pandemia. E eu achei muito bonito, porque isso é um programa em educação, mas o colega é um colega da educação, mas que também transita comigo na linguística, e por isso que me chamou muita atenção de como, para mim, soou muito lindo isso, né? Vamos ouvir os nossos estudantes, o que eles estão passando e como que eles estão vivendo esse momento de construir uma tese no meio de uma pandemia, né? Então, se vocês me permitem, eu vou ler aqui só um trechinho de como eu cheguei no Morin, né? Esse livro que foi produzido com os textos desses estudantes doutorandos, chama-se Além da Tese, Percursos de Pesquisa em Ciências Humanas, um livro de 2022. E o título da minha resenha se chamou No Meio do Caminho da Tese,
tem gente, antes desse gente, né, um azinho em parênteses, então tem a gente e uma pandemia. E o livro o primeiro livro do Morin, meu livro de entrada, né, que me parece que foi a droga de entrada, é Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Então ele diz, né, entre aspas, o Morin, que a primeira revelação fulminante dessa crise inédita é que tudo que parecia separado é inseparável. Com essa afirmação, né, o centenário pensador francês Edgar Morin, lá em 22 ainda era centenário, né, já passou disso, diz que a crise a ser superada é a do paradigma da modernidade do Ocidente e exorta a necessidade urgente de mudança de via. Então, as reflexões do autor poderiam ser resumidas na busca pela qualidade de vida, que depende do bem-estar no sentido existencial e não apenas no material. Implica a qualidade das relações com o próximo e a poesia dos envolvimentos afetivos e afetuosos. A isso o autor chama de política civilizacional do menos eu e do mais nós, uma política de humanidade. Não há nesse livro lições específicas para a educação, mas um mandamento assertivo de que a reforma do pensamento subjacente às lições oferecidas pela pandemia, agora entre aspas, deve ser acompanhada por uma política de reeducação da educação, fecha as aspas. Então, é assim que eu entro, né, nesse livro do Além da Tese, e é um livro que foi escrito por autores, né, que são os estudantes, e foi escolhido o gênero ensaio. Só que são textos diferentes, então tem um texto exposto em carta, outro dividido em atos mesmo, da linguagem teatral, tem várias poesias, relatos mais ou menos íntimos, e todos escritos em primeira pessoa. Isso também, na linguística, é algo novo, é algo recente. Como eu disse, não é um programa em linguística, mas a leitora desse livro, é uma pessoa que se identifica muito com essa área, né? Então, oscilando entre o prosaico e o poético. Um ensaio por si só denota provisoriedade, não acabamento, o que se coaduna com a proposta desses textos de oferecer um panorama das condições materiais e subjetivas da pesquisa de doutoramento em andamento à época da escrita, com total liberdade de expressão. Isso foi interessante, né? As pessoas poderiam escrever como quisessem. E o organizador da obra, o professor Jean Gonçalves, ele diz assim: os textos aqui reunidos são repletos de vida. Muitas vezes esquecemos no ambiente universitário que o pesquisador tem uma vida, que tem demandas não muito reconhecidas e às vezes pouco valorizadas pela esfera acadêmica, que solicita incessantemente produtos científicos resultantes de suas investigações. Mas será que é possível sermos pesquisadores em ciências humanas e, ao mesmo tempo, esquecermos da própria humanidade que nos constitui? E aí eu vou pular só rapidinho aqui para o que me tocou muito, né, nesses livros, que cada pessoa que escrevia contava mesmo, era a tese do seu ponto de vista a partir da sua vida, né? Então eu disse que, para mim, que estava muito habituada a fazer textos em terceira pessoa, né, foi impossível manter a distância que a terceira pessoa dá, né? Então eu termino a minha resenha em primeira pessoa e eu digo que por isso desejo enfatizar que enquanto o vírus circulava livremente, mantendo os corpos confinados, havia pessoas que se doutoravam. Então, esse livro conta as histórias da filha que acompanha o pai na fila da vacina contra a Covid-19, do ex-trabalhador rural de Mendirituba, é um menino que escreve muito sobre gênero, questões de gênero, da sujeita de sorte que mora perto da universidade, da espiritualista amazônida que inala o ar das memórias dos banhos no Rio Negro, enquanto seu pulmão se enche de outra matéria escura. Ela teve uma Covid gravíssima, manifestou a doença e quase partiu mesmo, essa estudante. Do moço privilegiado que tem mãe, pai, irmã e avós. Da mãe do patinetista Bernardo. Da apaixonada por aprender que empresta seus livros. Da atriz passarinha de 26 anos que lê palavras dançantes nos livros. Do professor de arte que não é nem isso nem aquilo, é tudo isso.
Do moço que se olha no espelho e se lembra do medo que sentia da professora que batia em crianças. Da mulher, mãe, esposa, irmã, filha que nasceu em uma cidade pequena na década de 1970. De uma engenheira acreana que veio olhar nos olhos dos outros em Curitiba. Ela dizia que ela não conseguia olhar nos olhos das pessoas. E ela passou a fazer isso depois dessa disciplina. Pela internet, né? Da quinta filha de pais imigrantes italianos gaúchos que planta repolhos e também conta as histórias. Do casal que existe, vê, liberta, orienta além da tese. Da viajante experiente que coleciona miniaturas do mundo. E da leitora que saboreia uma obra italiana e afetivamente a chama de precioso livrinho. Era isso que eu queria compartilhar com você, desse trabalho bonito, lindo, que as pessoas não falavam falavam dos seus objetos de pesquisa, mas era o que menos importava. Obrigada por me ouvir. Ô, Mandar Cláudia, para nós, né, caríssima Cláudia, do texto aí, né? Desculpa, Valdo, não entendi. Eu mandar esse texto aí para nós. Cláudia, pois é, já ia pedir também. Olha, Cláudia, sua fala é muito animadora, porque eu acho que você, como é desse grupo, isso também acontece com as outras pessoas de um modo ou de outro. Então, isso me dá uma alegria enorme. É, o Mohanus, nos livros dele, né, ele não esconde o problema que está passando, nem nada. Às vezes se excede um pouco, mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? Então, uma coisa que eu acho fundamental é assim, na verdade, por exemplo, conhecer você, me parece conhecer as outras pessoas, parte das outras pessoas que estão nesse grupo. Ou seja, a gente está falando de si, porque não tem como chegar na escola, né, para dar aula, para não sei o quê, e não fazer o movimento contrário, fazer com que as crianças, os adolescentes aprendam a falar de si. É bom lembrar que a figura paterna, materna, etc., é uma coisa meio velada, é uma coisa da norma. Em geral, é assim, né? O próprio Mohan fala muito, quando a Luna, a mãe dele, morreu, que não disseram a ele logo e tal, e depois ele aprendeu a chorar sozinho, chorar escondido no próprio dia que ele foi ao túmulo da Luna, ele deixou para chorar do lado de fora do cemitério Père Lachaise. Eu cheguei a ver o túmulo da mãe dele, da Luna. Enfim, esse apelo a falar de si, né, não estou fazendo assim a apologia, ninguém vai para analista, não. A gente tem que ir para analista, eu não saio da analista. Passa o tempo, volta, passa o tempo, volta. Mas a gente tem que aprender a se desnudar um pouco, porque não tem como dar um toque para as crianças fazerem isso se você não faz isso também. É bom a gente lembrar que os adolescentes, os nossos alunos de qualquer idade, têm na gente o espelho. E por isso que gostamos mais de um professor do que do outro. Por isso foi aquele professor, aquela professora que marcou a gente e não a outra. Então, esse apelo que eu faço aqui de uma forma muito sem filtro, né, é um apelo que eu acho que é importante, Valdo, para o grupo todo, né, como uma forma de fazer, sei lá, começar a chocar alguns ovios de outras pessoas que sejam capazes de imaginar um outro mundo. Quantas pessoas não têm ninguém para falar? E às vezes sobra a gente como professor e não se faz
Isso. Então, eu acho seu texto é muito lindo. Eu gostaria de receber um, um pedacinho dele, pelo menos, né? Porque isso mostra, né, que o professor é o professor de carne e osso, de problema, que vai dar aula naquele dia que ele está sofrendo demais, mas que precisa abrir. Porque se nenhuma criança, porque os pais choram escondido, os irmãos mais velhos choram escondido, ninguém vê nada, parece que é todo mundo que deu certo, menos eu. E isso não é verdadeiro. Então, eu acho que desnudar, retirar essa mentira, essa meia mentira que a gente faz como professor, eu acho que é um princípio pedagógico número um. Aliás, eu queria saber de Valdo, eh, quantas, quantos professores tem aí hoje? Circularam alguns que já saíram, né? Mas basicamente você está falando aqui na fala, É, agora estamos com 14, praticamente todos são professores. pronto. Eu vou mandar para esse grupo de hoje, para 14 pessoas, um livrinho meu. O meu último livro que saiu é esse aqui, chama Foi Quando Mohan fez 100 anos. Né? Em torno, para uma epistemologia da complexidade, em torno das ideias de Edgar Morin. Ele é um livrinho que eu compartilho como organizador com uma pessoa que faz pós-doutorado agora comigo, e tem também, do outro lado, um livro de duas colegas do GRECOM, professoras Eugênia e Josineide, que chama Palavras e Imagens, a cidade de Natal, no centenário de Edgar Morin. Eu vou passar esses 15 livros, né, porque tem um para Valdo, claro, para Valentim, para ele mandar para vocês. É um pequeno livro, bem pequeno, que eu tento sistematizar um pouco a obra de Edgar Morin. Eu tenho compartilhado com Valentim alguns livros que eu ainda tenho, que ainda tenho alguns volumes, né? E tudo que eu estou podendo, eu estou dando volume para ele levar para aí, porque esses livros, né, mesmo que só tenha um, porque tem livros meus que tem 3 edições e tal. Então, antes que se acabe, eu vou passar para Valentim esse aqui e um outro que chama Palavras Úmidas. Aí, e esse aqui. É o segundo volume de um livro meu que, que tem homenagem a Morin, homenagem a Prigogine, homenagem a Riatlan, outros colegas, olha, imagina, outros mentores meus, né? Prefácios de alguns livros e outros escritos. Essa segunda edição, essa é a segunda edição, para não ficar muito grande, eu retirei algumas coisas. Aí botei segunda edição revisada, atualizada e reduzida. Todo mundo ri com isso. Segunda edição revisada, atualizada e reduzida. Porque senão as duas colegas que são ex-doutorandas minhas, e uma que fez pós-doutorado também, Josineide e Luiz não, fez só mestrado comigo. Senão ela ia ficar um livro, sabe aquele livro que fica em pé? Eu quero, eu gosto de livrinho assim, pequenininho. Então, eu vou mandar alguns desses e vou mandar 15 livros desse aqui para vocês. Porque como saiu da pandemia, e minhas filhas, eu tenho 2 filhas, elas moram em Brasília e eu vivo aqui em Natal,
Então, eu com medo de pegar a pandemia, então eu não fiz lançamento, meus lançamentos são muito animados, vai muita gente, não sei o quê. Não fiz lançamento. Tem alguns para vender na livraria, eu vou mandar para vocês alguns também, tá bom? Tá E, ótimo. enfim, vamos lá, passa a bola para vocês. Nós vamos fazer assim, ó, Ceissa. Eu vou tentar articular com o Valentim aí, com a turmada, que nem ele gosta de dizer a turmada, que nós vamos continuar essa prosa, tá? Nós temos duas oportunidades chaves, independente de outras, para você se acostumar mais nas lives. Você viu que as Tá lives bom. a gente andar para tudo quanto é lugar e voltar e não sei o quê, mas depois tem que ter o encontro presencial, viu? Nada substitui o encontro presencial. Mas Presencial. o próximo encontro deste grupo é 3 de junho. Aí eu vou ver se é possível isso, mas nós estamos querendo saber, e o Valentim aí, o interlocutor principal, se vai haver algumas programações, se vão ocorrer algumas programações em função do 8 de julho, que daí nós podemos ajudar a articular, participar. No mínimo, nós vamos fazer uma live, nós, sabe? Dia 8 de julho, em Pronto, aniversário homenagem dele. aos 103 anos e tal, porque nós puxamos um pouquinho antes, para já pensando em preparar isso para não chegar lá no dia e nós fazer uma live do Edgar Morin, chegava lá, tinha 300 coisas acontecendo e não significava nada. Não, era um provocador para nós provocar várias coisas e eu acho que isso está acontecendo, né? São muitas outras pessoas que eu acho que representa bem essa questão, a Ivone, Paula, Gardênia, Cláudia, que vão falando como Edgar Morin surgiu na vida, né? E como o Edgar Morin permanece na vida e Hernandes. continua na vida. Então, nós podemos organizar, o espaço nosso sempre vai até 18h45, nada impede de nós continuar mais alguns minutinhos, mas de nós pensar em continuar essa prosa, que tem muita coisa para contar. A minha confusão é metodológica, por isso que ele entra na minha vida. Eu, lá pela década de 70, digo, não aguento essa metodologia, que é uma redação científica disfarçada, mesmo que na época eu não entendia muito disso, né? Digo, vou ver quem escreveu diferente do que a universidade faz, né? Imagine que eu dou de cara com o método no 1, 2, 3, que foram os primeiros que saíram ali na década de 70. Eu digo, nossa, mas tem um outro método que ninguém fala, né? E ainda mais que ele faz poético, a natureza da natureza, a vida. O que eu gosto mais é o 5 e o 6. Mas Agora veja, tem o 7, vai ter o e a 7. gente entra por esses caminhos que vale a pena, porque contaminou fortemente. Depois, numa altura, já bem para frente, fiquei procurando relações do Edgar Morin com o Paulo Freire. Tem um monte de textos universitários que aproximam os dois, Sim, de muito. artigos, teses, não sei o quê. Digo, olha que o mundo desconhece os dois, alguém escrevendo, aproximando. Aí, uma outra coisa que também eu fui atrás, eu acho que o livro que eu mais usei durante uma época, por causa da temática que eu usava, que quase ninguém mais cita, que é Saberes Globais e Saberes Locais, com Marcos Terena, que ele faz o diálogo com o líder indígena, e de repente acabou. A UNB fez o texto, esgotou a edição, ninguém mais achava o livro. Depois, eu acho que de tanto eu cobrar, aonde que eu ia, digo, vocês não leram esse livro? Vocês não leram esse livro? Alguém comprou o direito e republicou, uma outra editora republicou esse texto, né? E como eu sou meio de outras galáxias, né? Não sei se o Valentim já te falou, eu não sou da Via Láctea, e daí, lá numa altura, depois ele te conta essa história, eu sou negenciano, né? Ele escreveu Terra Pátria. Terra Pátria. Aí eu digo, agora eu entendi melhor esse negócio de nós ser de outras galáxias aí, né? Que ele fica fazendo. Agora, É pouquíssimo usado, né? O Terra Pátria.
E é lindo o livro, é uma graça. Ele faz. Então, nós vamos falar muito mais disso. Cada um vai ter essa a oportunidade de nós trocar, ainda mais que intermediado com o teu diálogo, que é uma coisa excepcional. Fiquei Claro. encantado hoje com o que você fez. Já tinha ficado o dia da live. Imagine hoje que você vai pontuando com cada um, trazendo textos, recomendando, e de cara e de quebra ainda, né, Carla? Ganhamos o livro dela. Pá! Aí agora embalou de vez a coisa, né? Oswaldo, mas essa próxima reunião não é na segunda, não, né? É a segunda, porque a segunda é o dia que eu vou cuidar da doidinha. Mas nós podemos fazer um dia especial sem problema. Tá Você bom, diz, você diz qual é o melhor dia teu tá e bom. qual é o horário melhor para você, o resto nós arrumamos. Ok, Não tá tem bom. problema nenhum. Agora o Valentim vai conversar um pouquinho contigo e tentar aproximar aí para ver se você vai ter alguma coisa no Brasil que a gente possa assistir, se somar lá na semana do 8 de julho. É, Possivelmente, se eu tiver, você vai vai estar ter, sabendo. vai ter certamente alguma live com ele participando, talvez, não sei. A live de Isabel Petraglia e Maria Cândida. Certamente elas vão fazer alguma coisa também. Eu nunca participo, não, certo? Mas certamente vai ter alguma coisa. Mas podemos ver, Vamos, vamos, podemos ver. vamos dar uma alinhada nisso. Hoje foi ótimo, foi excelente. Nossa, Tá bom, e eu trouxe aqui, ó, eu tenho um caderninho aqui, e meus cadernos são assim. Aí, porque quando eu vou trabalhando, eu espera um pouquinho ali para você mostrar a capa. Pronto, mostra de novo. Ah, caderno Morin mais Latour. Latour, que eu gosto muito também do Latour. E aí tem muitas coisas aqui que eu vou. Hoje eu não escrevi nada, porque eu sabia que era um papo assim, mais solto, mas eu tinha separado aqui umas coisas para falar dele, falar o conjunto dos métodos, o que cada um diz e tal. A gente pode ir falando um pouco essas coisas também, se vocês se interessarem, é claro. Claro que sim. Nós fizemos nesse horário aqui, o Recomove funciona nesse horário, por conta de que pega o turno, o pessoal que tem o turno da manhã e de tarde, imprensado com o pessoal que às 7 horas tem que entrar na sala de aula à noite, né? É, Mas nós achamos um horário para fazer essa discussão, vale a pena, e nós sempre usamos essa forma de gravar e depois distribuir a gravação, que ela ajuda muito. Aí nós é, podemos preparar um pouquinho melhor a prosa, o pessoal pode fazer alguma pontuação também da sua caminhada, dessa questão. As histórias de vida, para mim, entraram através, claro. inicialmente, pelo Edgar Morin, né? O Meus Demônios foi um ótimo, né? Ele É retrata ótimo. bastante agora em Histórias de Vida, nesse último livro, que é o rompimento dele com o comunismo, né? Da É, forma como ele faz, partido. ao menos o comunismo ortodoxo. E eu tinha usado no meu memorial, eu usei o meu rompimento com o PT, mas não foi um rompimento, foi um divórcio amigável. Sei. Eu notei que na história de vida agora ele fez um divórcio amigável também, né? Com o É, stalinismo, com tudo isso, é, é, foi muito legal, né? Então tem muito para. Eu acredito, cada vez que a gente fala do Edgar Morin num espaço aberto, e tem mais gente que vai atrás que nunca tinha visto falar, porque é, dificilmente os programas tratam dele, os programas, é. né, aí estrito senso, e eu só concluo para te dizer o seguinte: quando assumi na universidade o cargo de pró-reitor, lá na década de 90, e o reitor diz: Valdo, se fala tanto de educação o tempo inteiro, para trás, para frente, para o lado, e ele era médico, e ele diz:
me dá um livro aí para eu tentar entender esse mundo que você fala, que o meu mundo é outro, mas ele tinha uma sensibilidade altíssima. E eu peguei e digo, nossa, num livro dá para esse homem, o que eu estou falando vai ser difícil. Daí peguei o livro do Edgar Morin, Cabeça Bem Feita, e dei para ele. Bom, eu acho que o Moreira já deu, ex-reitor, já deve ter dado mais de 50 desses livros, Cabeça Bem Feita, e diz assim, olha, teve um cara que me deu esse livro que mudou a minha cabeça. Então, eu estou tentando mudar. Agora minha cabeça está bem feita. Então é isso. Agradecer você, agradecer todos aqui. Tá bom, querido. Um abraço, foi muito Muito bom. simpático o grupo, muito assim, relaxado, que eu quero dizer, muito à vontade. Não tem, porque também eu gosto muito de ser, eu sou assim mesmo, desse jeito, em todo canto, em qualquer hora, né? Mas às vezes o pessoal é meio duro, mas esse grupo é assim, muito, muito especial. Gostei muito, muito de tê-los comigo e de estar com vocês também. Vou passar para a Valentina aqui, o nosso Valentim, chefe. Vai. O que ela passou para mim aqui? Tá bom. A palavra. Então, tá bom, é a Ceiça. Beijo grande. Estou com saudade de vocês. Lembrem que vocês sempre estão convidados para vir conhecer a Ceiça pessoalmente aqui. E é de verdade, façam caravana. Aproveitem. Tá todo abraçadorzinho, né, que eu tô vendo. Tô. Todo abraçador. E a Ceiça está me ensinando. Ela me abraça, ela abraça e brigou comigo do dia que eu não abraçava. Então agora eu estou aprendendo. ele começou a abraçar, Ele não gosta do corpo ele não gosta. Ai, que coraçãozinho lindo. Estamos aprendendo. Suza, Imagina que a lindo Ceiça vai coração. botar para fora o que eu tinha dentro. Ele vai voltar para lá, espero, querendo abraçar todo mundo, toda hora. ótimo. É, Abraço, então, aí para vocês. Tudo bom. tá bom. Tchau. Beijo. Beijo, Tchau. beijo. Tchau, Suza. Tchau, Ceiça. Tchau. Obrigada. Foi um prazer conhecer Maravilhoso. vocês. E Paulo, o que é? A gente também. E não, tchau. Não, tchau Tem também. sido muito, Paulo também. tem acho. sido muito Beijo, presente. fiquem bem. Tchau, pessoal. Prazer conhecer cada um de vocês. Falou. É. Tchau. Até. Tchau, Paulo.